Quando você se candidatou a presidente da última vez, uma das coisas que mais fez mídia ou viralizou das suas falas foram aquelas questões da... Ursal. E, FEMA, Ursal. essas paradas todas. Tipo, parece que tu tem uma visão que existem organizações mundiais e elas têm agendas, elas são famosas, não, elas são poderosas, são grandes. Qual é? Quem que é? Quem que são? Olha São só, uma só? São duas? Isso é notório, isso é de saber de muitos hoje. No início brincavam com isso. No início era só teoria da conspiração. Em 2018, tudo que eu falei a priori, muitas das coisas viraram meme, brincadeira, né? Mas depois as coisas foram se concretizando. Aí a loucura se tornou realidade, né? Quando foi falado, olha, vem um cenário de morte de massa, quando foi citado o FEMA, quando foi citado a própria Ursal, a Ursal está dentro da Constituição. No capítulo número 4 da Constituição, no parágrafo único, você vai ver o desejo de construir uma sociedade latino-americana de nações. Está lá, está escrito. Abre aí, qualquer capítulo. Artigo 4, parágrafo único da Constituição Federal. Pode fazer a leitura aí. E o que é essa Ursal? Um grupo de pessoas? Na verdade, sabe a única questão? Eu vou falar o que é a Ursal, tá? Uhum. A União da República Socialista da América Latina. Tá. Quando nós citamos isso, nós tínhamos conhecimento de um grupo que se reunia para tratar sobre esse assunto. Eu acho que esse assunto sendo tratado abertamente, está ótimo, meu irmão. Tratem desse assunto porque é uma corrente, é o que você acredita. Mas não fique em segredinho, não. Não fique em quatro paredes escondendo do povo. Quando foi tratado também sobre o Foro de São Paulo, falou que não existe e tal, e depois se deparou com vídeos próprios falando de Foro de São Paulo. Para com isso, meu irmão. Não para de ocultar. Se você tem uma solução, se você tem uma corrente, se você quer mostrar algo novo, então expõe esse algo novo. Coloca a transformação para jogo. Mostra aí o que você tem. Assim como foi a questão da FEMA. Se você pega a FEMA, nós estamos falando de uma agenda, uma agência federal de gestão de emergência. Está superior ao presidente dos Estados Unidos. Ele passa o presidente do ele passa a Constituição dos Estados Unidos. Quando ele entra em ação, o presidente tem que ficar caladinho, a Constituição, eles rasgam a Constituição e tomam o poder. Por que esses homens fizeram milhares, milhões e milhões de caixões? Por quê? Para quê? Qual a finalidade? Por que eles estão fazendo milhões e milhões de abrigos? Caixões, o FEMA fez? Sim, é a FEMA que está por trás de caixões. Puxa essa notícia. Eu tô meio por fora, só para contextualizar a galera. É legal para você visualizar. Sim, não, eu realmente quero entender, eu tô curioso. Então, no primeiro momento, quando você fala, é loucura quando você está falando isso. No primeiro momento, quando você solta... Que existem organizações mundiais secretas que têm alto poder político, eu tenho certeza que existe. Até porque você tem muitas pessoas muito influentes, elas com certeza conversam entre si, com certeza têm conluios entre si, e com certeza eles não querem expor isso pra todo mundo. Não faz nem sentido, entendeu? Vou falar uma real para os senhores, tá? Sabe essa briga toda interna nossa, de esquerda, direita? Ambos servem a eles. Ambos servem a eles. E o que Bolsonaro e Lula servem a esses mesmos senhores. Quem são, da senhora? Nós temos... No alto da pirâmide, 13 famílias. E embaixo, um comitê de 300 pessoas. Coordenando e comandando tudo, meu irmão. Controla essa mídia aí que está em ação aqui agora. Eles derrubam isso aqui, fica todo mundo aí tenso porque fica sem. Eles controlam. A probabilidade deles derrubarem isso aqui hoje existe. Quanto mais verdade você falar, mais... Porque a loucura do passado começa a se tornar realidade. Qual é o grande cenário? Não tem como você olhar a transformação do Brasil olhando para o Brasil apenas. Tem que ser olhado a geopolítica de forma mundial. Entendeu? Aí você pega o cenário, os Estados Unidos está como potência mundial, final da Primeira, Segunda Guerra principalmente, ele está como uma grande potência mundial. Só que a China está batendo a porta falando, agora é minha vez. Agora é minha vez. Olha aí o que está acontecendo hoje, as pessoas não têm conhecimento. Taiwan. Observe o que está acontecendo no Taiwan hoje. Mas isso aí não é de hoje, isso aí tem mais de 20 anos. Mas só que o conflito hoje está tenso. A China está cada vez mais querendo tomar controle de Taiwan. Estamos falando de tecnologia avançadíssimas, microchips avançadíssimos. Empresas, tem uma empresa lá conhecida como TSMC. Essa empresa aí é uma potência para o mundo, meu irmão.
A tecnologia depende diretamente para um país que é desse tamanho, com um pouquinho mais de 20 milhões de habitantes. E estamos aí agora vivendo uma tensão muito grande com os Estados Unidos e a China querendo, porque a China coloca que é território dela, os Estados Unidos tomou posse dela ali porque é um controle. Os Estados Unidos gostam de fazer guerra na casa dos outros. Então, ele domina as regiões dos outros. Mas só que os Estados Unidos vem perdendo tanta potência, ele vem perdendo potência ao ponto da Crimeia, junto com a Ucrânia. A Ucrânia e a Crimeia estão ali lado a lado. A Rússia anexou a Crimeia a eles e os Estados Unidos ficou caladinho. Nem falou, nem abriu a boca. E não fiquem surpresos se agora também não fizer nada nesse momento. E todos estão preocupados ao redor. O Japão está preocupado, a Austrália está preocupado. Os taiwaneses devem estar preocupados pra caralho, né? Tá tendo vários protestos lá fora. Eles estão preocupados, ao mesmo tempo eles ficam seguros porque a tecnologia que eles têm hoje só tem ali. Então eles falam assim, opa, não vão destruir aqui a gente por total. Então ali tem um cenário desse aqui. A preocupação, na verdade, no cenário mundo, como nós estamos falando, nós temos que ficar preocupados com as grandes potências. E quais são as grandes potências? Quais são as grandes potências do mundo e por que elas são as grandes potências? São países que você vai falar, pô, Paquistão é grande potência, Daciolo? Paquistão é grande potência. Ele tem bomba atômica, né? Coreia do Norte, Israel meu irmão. A China, a Rússia, a França, o Reino Unido e os Estados Unidos. São 9 países que têm bomba atômica, que o Dr. Enéas falava e o pessoal brincava com ele. Entendeu? Esses países mandam. E é interessante dizer que a tensão está muito grande, meu irmão. Existe uma tensão muito grande e uma vez que a China toma Taiwan, automaticamente a China é a próxima potência mundial. Se isso passar em branco, ela é a próxima potência mundial. Só que a preocupação mundo não está aí. A preocupação muito vai além, meu irmão. Porque não parece não, meu irmão, mas o que acontece ali em Israel tem repercussão no mundo. Israel é um ponto... Não, parece sim. As pessoas, muitos não sabem, né? Muitos não têm conhecimento. Mas Israel é o ponto, meu irmão. Você vê aí o Azerbaijão e a Armênia, são 2 países que estão ali, que o Irã, porque o Irã está enriquecendo urânio. A maior preocupação de Israel é isso. E Israel está preocupado, e isso é uma guerra iminente, até antecipa a de Taiwan. Essa que é a realidade, as pessoas não têm conhecimento disso. Por quê? Porque o Israel agora tem facilidade de chegar até bombardear o Irã agora antes deles terem a bomba atômica. Isso é uma guerra muito antiga. Isso não é de hoje, meu irmão. E eles têm medo, porque o Paquistão ele é inimigo mortal de Israel, né? E eles têm um governo bastante religioso. Tem os 3 irmãos ali, né, cara? Mas isso teria repercussão global muito grande também, né? Sim, mas é a mudança. Tu tá vendo o Estado Islâmico ganhando força. O Afeganistão, olha como é que os Estados Unidos saiu do Afeganistão. Olha como é que eles foram ridicularizados. Esses 20 anos que eles ficaram ali, e aí, meu irmãozão? Olha o que aconteceu. Olha como é que foi. Entendeu? Saíram de um jeito meio atabalhoado. Aí você falou, a Turquia está junto ali, está do lado, junto com o Paquistão. A Turquia e o Paquistão são amigas. Mas só que aí dentro desse cenário todo tem escrito bíblico aqui. Daciolo, tu fala isso com qual autoridade? Falando em quê? Baseado em quê? Existe uma guerra iminente que é Gog e Magog. Isso aí é o Estado. O Magog foi o filho de Jafé, que é da linhagem de Noé. Entendeu? E... na verdade, meu irmãozão, é justamente todos os povos, esse povo é representado hoje com os nomes diferentes, que é a Rússia, que é a Turquia, que é o Irã, o Iraque. E ali coloca-se que esses povos vão lutar contra Israel. E você vê que Israel é um país tão da presença da glória, tão escolhido de Deus, que em vários momentos da história... Você vê que a ONU ela é de 1947. Em 1948, a ONU, com Oswaldo Aranha, ela vai e coloca Israel de volta como uma nação. Correto? Em 2018, fizeram 70 anos disso. Israel vira uma nação. Em 1948, quando essa Assembleia da ONU verbaliza isso, Israel foi atacado por 5 países. Ali ele foi atacado automaticamente pela Líbia, pelo Egito, pela Jordânia, pelo Iraque
e pelo Líbano. Os 5 lutaram contra Israel. Quem venceu essa batalha? Batalha de 1 ano. O povinho assim, ó, voltando para a terra. Quem venceu? Israel. Não bastante, em 67 acontece de novo. Só que agora em 67 vieram 3 para cima deles. O Egito, a Jordânia e a Síria. Meu irmão, foi a Guerra dos 6 Dias. De forma sobrenatural, Israel vence aquela batalha. Eles tinham ajuda dos Estados Unidos? Não, caralho? tinha ajuda do Senhor dos Exércitos, do Criador. Mas do eles não tinham sobrenatural. apoio do... Não, Entendi. a ajuda deles ali era do Senhor dos Exércitos, daquele que eu luto. É com ele que eu peito esses caras. É com ele que eu luto contra essas famílias, contra o sistema, que é hoje, mais do que nunca, a previsão está toda colocada, que é o caso dos Illuminati, que é o caso da maçonaria que vem lá atrás, que fica em segredo, no segredo, 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 segredo. Né? Você vê a história aí do próprio Illuminati, dos acontecimentos e tudo mais, surge em cima do movimento do iluminismo. Sai o absolutismo e a igreja, o rei, a igreja, o sacerdote, o nobre, a burguesia e os servos pagando imposto e o rei, a nobreza não pagavam nada, meu irmão. E aí sai o absolutismo, entra o iluminismo, sai a economia voltada no mercantismo, né? e parte para o liberalismo, né? Adam Smith até. Então, qual é a consequência disso tudo? Para onde estão levando? Qual a direção que eles querem? Meu irmão, esse sistema, eles são de 1776, tal de Adam Weishaupt. Bom, o cara é professor de direito, um alemão. Hoje eles estão atuando até hoje, varão. Essas maldades todas aí, ó, esse sistema de hoje que está acontecendo no mundo, são eles que estão provocando. A troco de poder? A troco de... Assim, ó, é quando hoje você tem 8 bilhões de pessoas pelo mundo. É uma quantidade muito grande, 8 bilhões para eles. Eles começam a perder controle. Então chega um momento que eles trazem guerra, trazem caos e matam uma massa. Só que agora a preocupação justamente que agora as guerras atuais que estão próximas e com probabilidade de acontecer, nós estamos falando com bomba atômica. Que é muito pior. Mas essa guerra acaba com o mundo, né? Em teoria, se acontecer, né? Porque... Na verdade, se você entra na internet aí, vai ver quantos banners, quantos abrigos subterrâneos estão sendo colocados de autoridade, de pessoas do poder. Existe livro de crônica. A crônica, ela conta a história passada. Nós sabemos a história até os nossos avós. Nós não sabemos mais. Nós paramos ali. Os caras sabem a história de 1000 anos atrás. Eles sabem o que aconteceu hoje há 1000 anos atrás. Essas famílias que controlam esse sistema, entendeu? Essas famílias. Eles têm um recorde, só que em inglês e em português, um arquivo. Eles têm um arquivo da história que é superior até o arquivo conhecido pela humanidade, você diria? Sim, eles têm o controle da humanidade. Eles controlam, meu irmão. Na verdade, a ordem divina é crescer e multiplicar. Enche e subjuguem a terra. O mal ele vem para matar, roubar e destruir. E o mal cobra deles almas. Matem aí, agora é hora de morrer, eu quero almas. Não quer poder? Eu quero almas. É igual aqueles filmezinhos. Só que é tão loucura que você tem que dosar a informação. Você não pode falar muita coisa. De que forma... Desculpa. Pode falar. De que forma eles controlam... de como você vê eles controlando a humanidade? Assim, tipo, quais são as ferramentas mais importantes deles atualmente? A principal é essa que nós estamos falando aqui agora. A mídia. Sim. Controle total. Entendeu? Você vê ó, a própria pandemia. Nós estamos o quê? 4 milhões? Não chegamos a 5 milhões no mundo de morte. Mas há pouco tempo atrás, não muito distante, você teve a peste negra. Morreu mais de 50 milhões. Você teve a gripe espanhola. Mais de 50 milhões. Então eu posso te garantir que eles têm algo muito pior por vir. Muito pior. Daciolo, como é que libertamos e salvamos a nossa nação, então? Como é que seria isso? Que confronto é esse? Igual o de Israel em 67, com o Senhor dos Exércitos. Leva um povo a clamar, meu irmão. E esse é meu propósito. Leva um povo a brincar dando glória a Deus, a debochar, a fazer meme, que ele está honrando e glorificando o rei. Esse que é importante. Interessante. Se você curtiu esse corte, por favor, se inscreva no canal, ativa a notificação, deixa o gostei, comentem. E se você quer assistir essa entrevista completa, o link do canal está na descrição. Se inscrevam também no canal Flow Podcast. Valeu!